Nesse momento nós não temos condições climáticas para ser gerado chuva. Embora a nossa agricultura esteja precisando, nós não temos condições para isso. Evaporação, condensação, precipitação, para que aconteça de fato a chuva que rega o solo. Assim também é um milagre. O milagre também precisa de um ambiente, precisa de uma circunstância, precisa de uma condição para ser gerado. E para isso, a gente precisa definir o milagre como quando existe a impossibilidade humana e ela encontra o poder de Deus. Não existe milagre fora disso. Quando eu posso fazer, eu posso fazer. Isso não há nada de milagre nisso. Quando eu posso realizar, eu posso realizar. E não há nada de milagre nisso. Inclusive, existe até um problema. Tem gente orando para Deus fazer o que ela pode realizar. Isso é uma incoerência, é uma total incongruência. Porque como é que eu vou pedir para Deus abençoar uma coisa e abrir as portas de uma coisa que eu devo fazer, devo agir? Mas por outro lado, quando eu não posso fazer nada e quando não há condições para que eu realize, Deus não pede que você faça. Então o nosso maior dilema é que a gente faz quando não deveria fazer e não faz quando deveria fazer. Quando a gente não deveria fazer, a gente deveria esperar e depender. Nós estamos tocando os pés pelas mãos, nos precipitando, nos antecipando e fazendo as piores borrachas da vida para a gente tentar corrigir aquilo que a gente precisa. Agora, quando é para a gente agir, fazer, realizar, e Deus já disse para você, eu te dei os recursos, aí você se fecha, se tranca, se intimida e retrocede. E não há forma de proceder que possa trazer na sua vida bênção, se você não saber exatamente o equilíbrio ideal entre a hora de agir e a hora de depender. Milagre só acontece quando a nossa necessidade e a nossa impossibilidade encontra o poder de Deus. Então, quantos de vocês aqui essa noite, não preciso erguer sua mão, quantos de vocês encontram-se num problema em que você sabe que não depende mais de você? Quantos de vocês entraram por essa porta hoje, diante de uma necessidade que já fugiu do seu controle? Quantos de vocês estão numa impossibilidade que não adianta você chamar o gerente, não adianta chamar o marido, não adianta sentar com os filhos, não adianta procurar a professora, não adianta voltar para o reitor da universidade? Quantos de vocês estão numa condição que não está mais no seu controle? Pois bem, se você está em crise, ou se você está numa situação de profunda carência ou de necessidade, sinta-se privilegiado, porque você está prestes a ver um milagre. Milagre só acontece em condições como essa, em condições de ausência, em condições de necessidade, em condições de impotência, em condições onde eu não tenho formas de sair dessa enrascada. É aí que chega o milagre. Se você está em um desses quadros hoje, louvado seja Deus por isso, porque em breve você estará aqui à frente contando um testemunho, quando a sua impossibilidade encontrou o poder de Deus. E para fazer isso, eu quero citar com você o texto de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11 e 12. Olha lá no telão comigo, se você quiser, pode pegar inclusive a sua Bíblia. Lucas, capítulo 7, versículo 11 e 12. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e iam seus discípulos e uma grande multidão com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. E o texto continua. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Lucas capítulo 7, versículo de número 11 até o 16. Veja só que esse texto trata-se de um milagre, certo? Um jovem que estava morto ressuscitou. Mas e aí? O que isso significa para nós? Você já parou para perceber que às vezes a nossa leitura da Bíblia ela é tão pobre? Por que a gente não tira algumas interpretações? Por que a gente não consegue se alimentar dela? É porque, em primeiro lugar, a gente despreza as Escrituras, em segundo, a gente gasta pouco tempo com elas. Às vezes um texto se apresenta diante de nós e ele não vai revelar todos os seus detalhes num passe de mágica. É uma leitura constante, contínua, repetitiva, até a gente conseguir entender e encontrar os significados particulares dessa palavra.
Queridos, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. 1 Timóteo, 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, cada um dos textos escritos e registrados aí na sua Bíblia estão aí para mostrar o caráter, o poder e o mover de Deus nas nossas vidas. Não dá para a gente conhecer Deus acessando o YouTube. Não dá para conhecer Deus a gente digitando no Google, quem é Deus? A gente só conhece Deus através da sua palavra. E só conseguimos entender realmente o que Ele quer, o que pede, o que nós temos de direito nele, se compreendemos a sua palavra. Posso